Abre a sua Bíblia, por favor. Quem trouxe a Bíblia aí? Abre, por favor, em Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 92, a partir do versículo 12. Diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Presta atenção. O justo florescerá como a... Aqui diz que você vai florescer, quem é justo, mas vai ser como a palmeira. Ele dá o tipo de planta. E depois diz assim: e crescerá como cedro no Líbano. Porque a terra onde uma planta é plantada conta para o seu crescimento ou não. É por isso que o cedro do Líbano é o que cresce mais, por causa da terra. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso... Florescerão. Repete comigo. Florescerão. Só tem um jeito de um justo florescer. É estar plantado. Se você entende só um pouquinho, não precisa entender muito de plantas, de cultivo, para você entender o que eu vou te falar hoje. Se você planta uma semente, à medida do tempo que ela vai se tornando uma árvore, ela precisa criar raízes, porque o alimento vem da onde? O alimento da planta. Vamos lá, pessoal, participem comigo hoje. As raízes vão se aprofundando, vão sugando os alimentos do solo, e aí a árvore vai crescendo. Agora, se eu planto uma semente, e à medida que a árvore começa a crescer, ela fala assim: não gostei desse solo, está muito sol aqui. Ah, não, 5 anos para dar o primeiro fruto, não quero sair daqui. A árvore não consegue sair andando. Agora, a árvore que é plantada em solo errado também não cresce. Aí vem a Bíblia e diz o seguinte: plantados na casa do Senhor, nós vamos florescer. Há um tempo atrás eu estava vendo um terreno, e esse terreno tinha 2 árvores frutíferas muito bonitas. E aí eu falei com o dono do terreno: mas aí é fácil, né? A gente arranca essa árvore e leva para um outro terreno para plantar. Aí ele falou assim: quê? Não, assim não. Você não pode meter a mão numa árvore frutífera, arrancar e plantar em outro lugar, não é assim. Tem que chamar um jardineiro. Tem que chamar alguém especializado. Primeiro, para ele saber tirar a árvore sem ferir as raízes. Segundo, ele vai analisar qual é o tipo de árvore e saber se essa árvore vai se adaptar ao tipo de solo que você quer plantar. Porque o cedro só cresce no Líbano. Tem que ser naquela terra. E qual é o problema dos nossos dias? Hoje em dia você é plantado numa casa. Deus te dá a oportunidade de estar plantado na casa do Senhor. Passa um tempo, você acha que não é mais ali e quer andar sozinho. O problema é que a árvore não consegue se transportar. Ela morre no caminho. Se não tiver o jardineiro, o especialista que sabe tirar a árvore e plantar no solo correto, a árvore vai morrer no caminho. Só tem um jeito da árvore frutificar, é criando raízes. E criar raízes leva muito tempo. O que eu quero te dizer é que leva muito tempo para você começar a ser alimentado por Deus, a ponto de começar a dar fruto. E no meio do processo de alimentação, você já quer ser arrancado de um lugar e ir para o outro. E aí todo o processo frutífero para e você não floresce. As pessoas hoje não conseguem, por causa da tecnologia, por causa dessa sede de fazer tudo rápido, a cultura fast food, eu quero agora. A gente não consegue esperar mais nada, então nós não conseguimos mais ficar plantados na casa do Senhor, até que as raízes possam ir no profundo, começar a sugar o alimento do solo, ao ponto de começarmos a crescer e florescer. Muita gente, sabe qual é o problema? Esse aqui é o mais triste. O mais triste é porque quando você tira uma árvore de um lugar para plantar em outro, se for o solo certo, que geralmente as pessoas erram no solo que plantam, se for o solo certo, você vai ter que esperar mais um tempo e um bom tempo para as raízes começarem agora a tomar
conta do solo, para buscarem alimento no solo, para depois de muito tempo começar a frutificar. O que eu quero dizer? Que quando você sai de um lugar e vai para o outro, quando você arranca suas raízes de um lugar porque está insatisfeito, porque está muito sol, porque bate muito vento, porque o fruto está começando a demorar, nós voltamos qualquer desculpa para sair do lugar onde estamos. Você pode ver que você começa a trabalhar, passa um tempo e você fala, só temporário, se Deus quiser eu vou sair dessa empresa. Mas antes você estava na igreja pedindo pelo amor de Deus para Deus te dar um emprego. A gente, na verdade, não consegue se satisfazer onde Deus nos plantou. Então a gente não consegue frutificar. Qual é a árvore que vale mais? É a árvore que dá fruto. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Tem mais. Jesus passando, uma famosa história de Jesus, passando, vindo de Betânia para Jerusalém, ele vê uma figueira, ele sente fome, vai pegar fruto na figueira e não tinha figo. O que ele faz? Amaldiçoa a árvore. Jesus, o bom pastor, o homem de bom coração, o mestre dos mestres, o misericordioso, aquele que daria a vida pela humanidade, vê uma árvore sem fruto e amaldiçoa. Nunca mais saia fruto de ti. Porque uma árvore não serve muito se não dá fruto. E o problema é que para dar fruto você tem que estar plantado. Para florescer, que a glória da árvore é florescer. Vou repetir, a glória da árvore é florescer. E para florescer, você precisa estar plantado. Então, a partir de agora, você vai começar a tirar da tua mente qualquer ideia de se teletransportar, porque a árvore não se teletransporta. Qualquer ideia de tentar andar sozinho, porque a árvore não faz isso. Agora, se chegar a hora, o jardineiro vai te tirar. E se o jardineiro fizer o serviço, ele já sabe qual é o melhor solo e ele sabe o jeito certo de te transportar. Quando o jardineiro faz a obra, a árvore não sai ferida. Obrigado pelo amém ali. Agora, quando você tenta fazer a obra sozinho, prepare-se para as feridas da vida. Existem duas maneiras que eu identifiquei de você florescer na casa do Senhor. Quem gostaria muito de florescer na casa do Senhor? Na verdade, são três. A primeira nós já vimos, é preciso estar plantado. Quem está plantado nessa casa? Amém. Você que está plantado aqui, saiba que as raízes ainda estão começando a crescer. Saiba que leva tempo para entrar no solo. Saiba que tem dias de chuva, tem dia que a árvore fica só debaixo de chuva. Tem dia que a árvore tem que enfrentar os ventos. E tem dia que o sol está de rachar. Ainda assim a árvore está lá naquele solo. E sabe qual é o melhor de tudo? Se você reparar, os donos da árvore não dão muita atenção quando ela está na fase de crescimento. É só quando o fruto vem. Porque as pessoas, o ser humano é assim. O ser humano só valoriza o que dá fruto. E você está querendo atenção enquanto ainda está crescendo raiz para buscar alimento, você já está querendo atenção. A raiz ainda está entrando, você já está querendo tapinha nas costas. Você ainda nem começou a dar uma floreadinha e já está querendo honra. E já está querendo exclusividade. Enquanto, por natureza, nós só valorizamos o que dá fruto. Então foque primeiro em estar plantado, porque sem estar plantado você nunca vai florescer. A segunda coisa, abre comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. A segunda coisa, você precisa buscar uma referência humana. Primeiro, você precisa estar plantado na casa do Senhor. Segundo, você precisa buscar uma referência humana. Por quê? Porque muitos de nós aqui crescemos sem pai físico, o pai natural. E perdemos referência de um monte de coisa. A gente perdeu referência de limites, de valores, do que pode, do que não pode, referência de amor, proteção, segurança. Nós perdemos muitas referências quando o pai não foi um pai para a gente. Quando nós perdemos, seja por morte, seja por abandono, seja porque era um pai ausente, seja o que for. Muitos de nós, às vezes, até tivemos pai, mas não tivemos uma boa referência de pai. Então também ficamos sem referência. O que eu quero dizer? Que todo ser humano necessita de uma referência humana. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Mas você não consegue ver Deus se não olhar para uma outra pessoa, porque Cristo está dentro de nós. E o problema é que no mundo que nós estamos vivendo, cada dia está mais raro termos referências. Aí vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte:
Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus e me... 1 Coríntios 11, 1, um pouquinho mais na frente, diz o seguinte, de novo, apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que complicado. Vem um ser humano que erra como a gente, que falha como a gente, e diz o seguinte, olha, imita o que eu fizer que você vai estar bem. Me imita, pode me imitar, porque eu estou imitando alguém maior do que eu. E por que as pessoas diretamente não poderiam imitar a Cristo? Porque não é porque você vem à igreja que você conhece a Cristo. Existem pessoas que têm uma intimidade muito maior com Cristo. Pagaram um preço muito grande para ver Cristo, para ter Cristo, para estar com Cristo. E eles imitam diretamente e podem nos ensinar o caminho. Tem gente que se acha muito espiritual. Tem gente que acha que pode, de alguma forma, passar por cima das autoridades constituídas. Mas a verdade é que eu preciso de uma referência humana para que possa me guiar a ser uma pessoa melhor, para que possa me guiar até Cristo. Eu tenho minhas experiências pessoais, eu leio Bíblia, eu passo meu tempo com Deus, mas ainda assim eu preciso de uma referência humana. E aí vem o apóstolo Paulo falando, não tenho medo disso, pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Sede meus imitadores, vocês vão estar bem, vocês vão crescer. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, foi mais produtivo do que os 12 apóstolos juntos. Os 12 apóstolos que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que tomaram café da manhã com Jesus, que viram todos os milagres de Jesus, que viram todo o sobrenatural, que viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar. Esses 12 apóstolos não fizeram 10% do que o apóstolo Paulo fez sozinho, sem nunca ter visto Cristo pessoalmente. Um homem com dupla cidadania, um homem que falava vários idiomas, um homem instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, com a melhor formação acadêmica da época, ele pode bater no peito e falar, vocês podem me imitar, porque eu sei o que eu estou falando. Eu tenho experiências naturais e eu tenho muitas experiências sobrenaturais. Eu tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Eu sei o que é comer bem e eu sei o que é passar um dia de dificuldade de comer mal. Eu sei o que é honra e eu sei o que é desprezo. Então, como eu já fui experimentado em tudo, me imitem que vocês vão estar bem. E se nós hoje não temos muitas referências, como ele diz mesmo aqui no versículo, nós não temos muitos pais. Pai, referência, alguém que nos mostre limites, alguém que nos mostre destino, alguém que nos mostre como fazer, alguém que nos dê segurança para fazer. Nós não temos muito isso. Então, como nós avançaremos no propósito? Como você vai florescer na casa de Deus se você não tem referências humanas? Ou não busca essa referência? Geralmente, quando eu estou em São Paulo, eu passo uma tarde com o meu pastor, porque eu preciso de uma referência humana. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu passo uma tarde com o meu pai natural, que graças a Deus foi um bom pai, porque eu preciso de referência humana, eu preciso saber o próximo passo, eu preciso escutar a experiência de alguém. Deixa eu te falar uma coisa, se você não escuta ninguém, ninguém vai te escutar. Quando você para imitar alguém bem-sucedido, quando você para caminhar com alguém bem-sucedido, você poupou 50% dos seus problemas, porque com certeza essa pessoa já passou por muita coisa e vai te instruir a como não passar. Mas você não consegue nem sequer procurar uma pessoa para ser tua referência. Você vem à igreja, senta, acha que é um clube social, bate ponto e vai embora. E quer florescer. Aí passa um ano, não tem fruto, fala, vou para outra igreja, está melhor, isso aqui já foi. Não deu tempo para as raízes crescerem, não procurou uma referência humana. Não procurou alguém que possa ser, puxa, é assim que eu queria ter os resultados, eu queria ter essa família, eu queria prosperar dessa forma. E começar a aprender como é que se faz. Por exemplo, se você um dia quiser montar uma padaria, você fala, meu sonho é montar uma padaria. Aí o que eu te aconselho? Se teu sonho é esse, vai lá no pastor Robson, pede para ele um emprego de balconista.
Pastor Robson tem uma padaria, você vai ficar lá trabalhando um tempo de balconista. Pra você entender como é que corta a mortadela, como é que faz o pão, qual é o tempero certo de não sei o quê, da onde vem o fornecedor de pão doce, da onde vem... Se você não entender como é que funciona o operacional, se você não andar com quem já deu certo, você pode ter 3 milhões para investir numa padaria que vai falir. Porque você precisa andar com quem deu certo para aprender como é que se faz. Você está insistindo em falar, Deus me falou, vou fazer. Querido, vai por mim. Eu, como coach, atendo um monte de gente no Brasil. Todo mundo começa assim, é porque Deus me falou, né? Eu falei, mas você está quebrado. Estou. Porque as pessoas espiritualizam o que deveria ser, na verdade, o que está na Bíblia. Imita alguém que deu certo. Cola com essa pessoa. Aprende o que ela está fazendo. Vê quais são os passos da vitória. Você não sabe de tudo. Você às vezes não teve a educação que ela teve, não teve o preparo, às vezes você não teve as experiências com Deus que ela teve. Ela tem muito para te ensinar, mas você insiste em andar sozinho. Primeiro, plantados na casa do Senhor. Se você não tiver plantado, você não vai florescer. Segundo passo para você florescer, busque uma referência humana. Busque alguém que possa te mostrar o caminho. Busque alguém que já viveu mais do que você. E outra coisa, humano é humano, vai sempre ter erro. Você casa, quem é que é casado? Teu marido é cheio de erro, não é? Tua esposa também, não é? Mas você continua casado. Quem aqui tem pai, tem mãe? Teu pai é cheio de erro, tua mãe é cheia de erro. E ainda assim você não falou, não quero mais pai nem mãe, não. Agora é impressionante, quando se trata de uma referência para nos fazer avançar, a gente quer ver só os erros. Mas, meu filho, não é para você ver o erro, é para você ver o que deu certo. É o que fez ele chegar onde ele está. Mas a ignorância é tão grande que você, em vez de imitar as coisas boas, você foca no que é ruim. O ser humano sempre vai ter coisa ruim. Sempre. Quando você fizer um novo amigo, já saiba. Que ele vai ter coisas ruins. Aí, me decepcionei com o fulano. Não é o fulano, é o ser humano. Se você não sabe lidar com o ser humano, já pede para papai te levar hoje. Porque enquanto você estiver na terra, vai ter aflição. As pessoas são difíceis de lidar. Cada um tem cultura diferente, criação diferente, forma de pensar diferente, tragédias diferentes para contar na vida, traumas pessoais diferentes, temperamento diferente. As pessoas são diferentes. E quando eu encontro uma referência na minha vida, quando eu encontro alguém para eu imitar, não quer dizer que ele vai ser perfeito em tudo, não quer dizer que ele é o 100% santão, quer dizer que ele tem coisas que eu não tenho, e eu vou entender aquilo, e vou perseguir aquilo, e vou crescer com os conselhos dele. Esse é o caminho. Quem está entendendo até aqui? O terceiro ponto. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios 12. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sublinhe isso aí. Mas a manifestação do Espírito, os frutos do Espírito, a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Grave isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outro, o dom da profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. Sabe qual é o terceiro ponto? Escolha e utilize o melhor dom espiritual para você, o que lhe for mais útil. Primeiro, você tem que estar plantado na casa do Senhor. Eu estou aqui plantado. Segundo, eu tenho uma referência, eu ando com o meu pastor, por exemplo. Terceiro, eu preciso usar o dom que é em mim. Nós lemos aqui o dom de sabedoria. Deus me deu um dom de sabedoria, eu estou aqui nesse momento exercendo. E ai de mim, se não exercer. Por isso que o apóstolo Paulo falou, ai de mim se não pregar o evangelho. Porque ele recebeu o dom de pregar o evangelho. E se ele não fizesse, se ele não usasse o que Deus colocou nele, ele iria perder tudo. Agora presta atenção, quem tem smartphone? Alguém tem smartphone? Ninguém tem, graças a Deus, vamos orar. 4 pessoas têm um smartphone? iPhone, Sony, qualquer coisa desse tipo, começando a aparecer, né? Se eu falar de novo, mais gente levanta, é impressionante. Você já reparou que o teu smartphone só tem utilidade, principalmente relacionada à internet, se você baixar aplicativos? Você já viu isso? Por quê? Olha que interessante, pastor Jairo. Quando você quer baixar um aplicativo, você vai numa loja, na Apple é o iTunes, no Android eu não lembro qual é. Qual o nome? Google Store. Aí você vai no Google Store, ou você vai no iTunes, aí você vai ver o aplicativo que você quer. Os aplicativos não baixam sozinhos. Você escolhe o aplicativo que você quer, o aplicativo que lhe vai ser útil. Um exemplo, eu baixei a lanterna, um aplicativo de lanterna. Por quê, Paulo? Porque se, como já aconteceu algumas vezes, acabar a luz em algum lugar que eu estou, esses dias eu entrei no elevador lá de casa e estava sem lâmpada no elevador. Pum, peguei a lanterna. O aplicativo me foi útil. A Bíblia diz, escolha cada um o dom que lhe é útil. Escolha. Entra na loja e escolhe. Quero esse aqui, ó. Pum. Só tem um problema. Cada aplicativo tem um preço diferente. Porque se eu baixar, por exemplo, um aplicativo de beleza no Instagram, InstaBeauty. Kátia usa muito, por isso que ela está rindo. Já viu que a Kátia fica magrinha nas fotos do Instagram? Depois eu vou te passar um mistério. Não fique impressionado, não. É um InstaBeauty. Aí você vamos supor que custa R$ 3,99. Aí você vai lá e compra um aplicativo que custa R$ 3,99, porque aquele lhe serve. Você paga o preço por ele. Mas tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa, ou coisas diferentes, e custam 9, 10 reais, R$1, depende. Os preços são diferentes. Porque nenhum dom também paga-se o mesmo preço diante de Deus. Para você ter o dom da profecia, irmão, não cai do céu, não. Vai conversar com qualquer pessoa que tem um dom da profecia, vê o preço que ela pagou de oração, de busca, de santidade, de buscar o Senhor. O dom da sabedoria também não cai do céu. Você vai baixar o aplicativo, fica um download assim, ó, uns 3, 4 anos baixando download. Que é você estudando a Bíblia, é você orando de madrugada, pastor, é você lendo um monte de livro, é você buscando, é você aprendendo com os problemas da vida e Deus está baixando um aplicativo. O dom de sabedoria na tua vida. E depois que você baixa esse aplicativo, você pagou um preço por ele, porque a única coisa de graça na Bíblia é a salvação. Salvação é gratuita, aceitou Jesus, pum, está feito. Quando bater as botas aqui na terra, vai direitinho. O problema é que aqui na terra, para você manifestar os dons, que são essenciais para você florescer, imagina um crente sem usar os dons espirituais. O que é esse crente? Como é que eu provo uma pessoa que não conhece a Jesus, que Jesus é Jesus, se eu não uso dons espirituais? Se eu faço a mesma coisa que ele faz? Se eu sou só bonzinho? Eu pago meus impostos, sou fiel à minha esposa e sou um bom trabalhador. Isso aí qualquer cara lá fora também pode ser. O que te diferencia o servo de Deus de alguém lá de fora são os dons espirituais. Fala para o irmão que está do seu lado. O que te diferencia são os dons. Por isso a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Aquilo que vai lhe ser útil. Deus é tão misericordioso, Deus gosta tanto de você que Ele não te impôs nada. Você, vai ser profeta, hein? Toma aí, blum, começa a profetizar a partir de agora. Não, vai lá, escolhe, o que vai ser útil para você? Senhor, eu gostaria de ter o dom de curar. Então comece a pagar o preço para ter o dom de curar. E quando baixar esse aplicativo na tua vida, comece a usar. Porque você perde tudo que despreza. Já te ministrei isso aqui. Comece a usar.
Ninguém gosta de jogar recurso fora. Você não baixa algo para não usar. Você baixa o que é útil, o que você vai conseguir utilizar. Então entenda a palavra dessa noite. Se você quer começar a florescer, você precisa estar plantado. Se Deus te plantou na D-Alfa, meu irmão, fica na D-Alfa. Ah, mas é que eu não concordo que o irmão me tratou mal, que o irmão te tratou mal. O neném foi maltratado. O irmão te tratou mal? Vai lá e fala, irmão, por que você me tratou mal? Você é um bebê? Não é bebê? Então vai lá e fala com o irmão, irmão, não gostei do que você fez. A árvore fica feridinha com qualquer coisa e fica, vou sair daqui. Vou lá para outra árvore andando. Se pode, gente. Se o jardineiro não quiser te tirar, não saia. Porque você só floresce quando cria raiz. Segundo, procure referência. Tem tanto homens de Deus nessa igreja. Aqui na frente sentam os pastores. Procure um dos pastores e ande com eles. Não precisa nem ser pastor. Tem gente, muito homem e mulher de Deus que não são pastores, estão aí no meio. Procure gente que vai te ensinar, que você vai poder imitar as coisas boas que ele faz. Eu aprendo com cada um que eu convivo, porque eu preciso florescer, gente. Eu preciso florescer e eu preciso me conectar com referências humanas, pessoas que me mostram como é. Sabe, porque no dia mau, no dia difícil, você tem fé, você ora, mas você precisa de alguém para falar, poxa, como é que você passou? Hoje à tarde eu fiz uma entrevista para o nosso canal com o pastor Jair e a pastora Cassiane, e aí eu fiz uma pergunta para ela, mas como é que você passou por essa situação? E ela foi contando aquilo e começou a fazer todo sentido para mim. Eu falei, extraordinário, as pessoas precisam entender isso, que existe gente que passou por situações 3, 4, 5 vezes piores do que você passou e resistiram, e sobreviveram, e prosperaram depois. Se você não tem referência, você não sabe que é possível. Aí você acha que é só com você. Você acha que o diabo está furioso? O diabo está furioso comigo. Você acha que você é o maior inimigo de Satanás. Tem gente que acha que é tão especial que acha que ele é o maior inimigo de Satanás. Satanás só ataca ele. Como é que as pessoas estão precisando de psiquiatra urgente, psiquiatra gospel? Porque está difícil lidar com os crentes. E por último, a pessoa está plantada na casa do Senhor, a pessoa tem raízes. Segundo, a pessoa tem uma referência, a pessoa está aprendendo com alguém. Tem um versículo em Provérbios, deixa eu ler para você, porque isso é muito profundo. Abre Provérbios 22. Pra você entender sobre referência. Tem tempo ainda, né? Está cedo ainda. Provérbios 22, por favor, versículo 24. Provérbios 22, 24 e 25. Sobre você ter referência. Só para você andar aqui, quando você anda com pessoas, você acaba imitando ela. Vou repetir. Quando você começa a andar com pessoas, você acaba imitando elas. É inconsciente, você nem percebe. Aí a Bíblia diz assim, ó, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Sabe o que isso aqui está falando, pastor Jair? Que quando eu começo a andar com alguém, eu aprendo com ele. E não é consciente, é inconsciente, eu nem percebo. A Bíblia está falando, então, para não correr o risco, para você não criar um laço para a tua alma, nem anda com briguento, não caminha com colérico, porque você vai aprender o caminho dele, você vai aprender como ele faz e vai virar. Por isso que Paulo falou, ó, sede meus imitadores, porque se você andar comigo, você vai fazer os milagres que eu faço, vai pensar como eu penso com Deus, vai ter a intimidade que eu tenho com Deus, vai abrir igreja como eu abro, vai discipular como eu discipulo, então me imita que você vai frutificar. Então você precisa começar a escolher com quem você está andando. As más conversações corrompem os bons costumes. Você acha que a Bíblia é mentira? Se você não acha, então começa a mudar suas amizades. Porque cada conversinha que você tem no trabalho, cada conversinha que você tem aqui e ali, internet, não sei o quê, vai corrompendo tudo o que Deus veio te ministrando e te ensinando. Selecione as pessoas que você vai andar, porque você vai aprender com elas. E por último, comece a buscar a partir de hoje os melhores dons. Quem aqui já é convertido no Senhor e ainda não localizou qual é o dom que você quer exercer? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Fique tranquilo que isso vai mudar hoje. 2 crentes dando aleluia.
Porque um crente em Jesus Cristo, uma pessoa que se diz seguidor, discípulo de Jesus e não manifesta os dons, não floresceu ainda. Tem dons de conhecimento. Quantas pessoas estão sentadas aqui, têm experiência de vida para contar, se juntarem com o preparo da palavra, vão ajudar muitos jovens. Jovens estão se perdendo, jovens que não sabem escolher qual faculdade, jovens que não sabem escolher se casa, se não casa, e você tem toda a experiência, está sentado aí, em vez de juntar o teu conhecimento com os princípios bíblicos e começar a ajudar as pessoas, usar o dom do conhecimento. Tem gente que sabe que Deus chamou com o dom da cura, mas nunca curou ninguém. Porque tem medo. Então nunca vai florescer. Se Deus te deu o dom das línguas, dom da interpretação de línguas, dom do discernimento de espírito. Aliás, o dom do discernimento de espírito, apesar de ser uma prática, quanto mais você pratica, mais você discerne, ele é tipo o aplicativo da lanterna. Você já viu que agora o aplicativo da lanterna está vindo junto com o celular? Antigamente você tinha que baixar, hoje em dia já vem junto. Por quê, pastor? Porque era tão procurado, as pessoas baixavam tanto que eles entenderam que tinha que botar como brinde, como obrigatório. E o dom do discernimento do espírito é mais ou menos isso aí. Ele já está contigo. Você só precisa agora desenvolver. Porque tem gente que acabou de se converter, entra no lugar e fala assim, está estranho isso aqui, tem alguma coisa. A pessoa já percebe o mundo espiritual. Discerne uma pessoa, olha, principalmente a mulher já tem isso meio que incorporado. Não gostei dele, não sei. Esse aplicativo é grátis para a mulher, né? O homem tem que pagar um precinho, mas a mulher já vem grátis. Aí, sabe por que eu estou te falando isso, que tem coisas que já estão em você? Porque eu lembro a primeira vez que eu fui à Índia, escute isso. Primeira vez que eu fui à Índia, não me falaram bem como seria, né? Então eu achava que pelo menos ia ter coisa para comer, achava que ia ter lugar para dormir. Eu fui de inocente, né? Missionário inocente. E aí cheguei lá, meu irmão, calor de 50 graus. 1 milhão de pessoas andando por calçada. Por calçada. Tinha 1 milhão de pessoas na calçada. Todo mundo andando meio que seminu, né? Os indianos usam só com um negócio, todo mundo se encostando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu sou parecido com ele. Todo mundo devia conversar comigo achando que eu era, me abraçava. Eu, não, peraí. E aí, naquele desespero, veio um amigo que estava guiando a missão, falou, Tiago, hoje nós vamos passar o dia no vilarejo, então se prepara que nós vamos para o vilarejo. E aí me levou para o vilarejo, aí 4 horas de carro. Quando a gente entrou dentro do vilarejo, aí veio umas mulheres, me sentaram, começaram a lavar meus pés, me botaram uma coroa de flores. Eu falei, meu Deus, é cultura. Ele, cara, é cultura e tal. E aí eu estou vendo assim, um monte de gente vindo, mas era multidão. Eu falei, gente, quanta gente. Eu, cara, a gente está esperando hoje 1000 pessoas. Eu falei, 1000 pessoas? Eu falei, e o que é aquelas pessoas no colo? Eu falei, não, são os doentes, eles estão trazendo os doentes. Eu falei, aqueles caras amarrados ali são os endemoniados, estão trazendo endemoniados. Eu falei, mas o que vai rolar aqui? É que eles souberam que tem um profeta na aldeia. Eu falei, quando que o profeta vai chegar? Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, não dá notícia que eu sou profeta, não. Ele falou, varão, você mesmo. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses endemoniados? Eu estou com medo só de ver o cara amarrado. Irmão, soltaram tudo de uma vez, trouxeram os doentes endemoniados, tudo de uma vez. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Pastor Jairo, eu nunca fui usado para curar tanta gente num dia, para expulsar tanto demônio num dia, como naquele dia. Agora, presta atenção, eu não sabia que tinha isso. Eu nunca tinha curado ninguém. Eu nunca tinha sido usado por Deus para curar ninguém. Existem coisas que Deus coloca em você, que você nunca usou. Por quê? Porque nunca lhe foi útil. Por isso que a Bíblia diz que tem que ser útil, senão não manifesta o dom. Quando alguém procura o dom para aparecer, o dom não manifesta. Por quê? Porque não é útil. Quando alguém procura um dom só para falar que tem um dom, o dom não manifesta. Por quê? Porque não é útil. Utilidade é o que eu posso fazer pelo próximo. Então eu procuro o dom que melhor se encaixa com o meu perfil e o dom que melhor eu posso servir o próximo. Eu busquei o dom de sabedoria e conhecimento.
Eu baixei esse aplicativo na minha vida e o download demorou muito tempo. Porque quando você está dando download, quando você está baixando esses aplicativos na tua vida espiritual, você começa a passar por um monte de coisa que você nunca imaginou na vida. Sabe o que é? É Deus te dando experiência para você adquirir conhecimento. Porque conhecimento não é só lendo não, né? Tem um conhecimento empírico, aquele que você adquire com as experiências da vida. Aí eu tive que passar por tanta coisa terrível na minha vida só porque eu pedi um dom de conhecimento para Deus. Pede o dom de cura. Pede o dom de profetizar. Deus vai te treinar naquilo. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir. Que se você for uma pessoa que sonha em florescer, um irmão ou uma irmã que sonha em florescer na casa do Senhor, e não tiver um dom espiritual, nunca vai florescer. Não tem como. Porque pessoas estão esperando o que você tem para terem suas vidas melhoradas. Nenhuma pessoa pode passar pela sua vida e sair da mesma forma que entrou. Se uma pessoa conversa contigo no ônibus, já era. Ela tem que sair com a vida transformada. Não, mas foi só 2 minutos. 2 minutos é tempo demais, gente. É isso. 30 segundos dá para fazer a obra. O Espírito Santo não está preso a tempo. Se uma pessoa trabalha contigo e ainda não foi transformada, tem gente da tua família que você não exerce nenhuma influência sobre ela ainda. Por quê? Porque não tem os dons. Plante-se ou deixe-se crescer na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor vai florescer. Segundo, encontre essa referência, uma pessoa em que você possa imitar as coisas boas que ela tem, como Paulo nos aconselhou. E terceiro, escolha e ative em você os dons espirituais. Prepare-se, porque depois disso você vai ter tanto fruto que vão fazer fila na porta da tua casa para te conhecer. As pessoas só correm atrás de árvore frutífera. Qual a importância de dar fruto? Qual a importância de florescer? É que ninguém gosta de coisa feia. Já viu a dificuldade que o feinho tem para casar? Eu vou segurar aqui, porque o pastor pediu para eu ficar quieto. Não vou trabalhar com nomes hoje. Mas olha só. Esse dia eu estava passando em frente a uma igreja. Aí estava uma placa em frente à igreja assim: está se sentindo feio e triste? Entre na igreja, aceite Jesus e seja apenas feio. Porque a tristeza Jesus resolve, né? Agora, a feiura já era. Ninguém gosta de coisa feia, irmão. Então, se você não floresce, a árvore que não floresce é árvore feia, árvore com galho. E, na verdade, Deus nos chamou para que a gente dê frutos e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. A maior estratégia do inimigo nos nossos dias foi ter colocado insatisfação nas árvores. E elas querem pular de galho em galho, de lugar em lugar, de terra em terra. E aí ela vai por onde o sol é mais ameno, né? Ela fala, o solzinho ali, ó, que gostoso, vou ficar naquele ali. O problema é que o solo não dá os mesmos recursos minerais e a árvore não cresce. Ela fica plantada ali, ó, um tempo, quando vê os galhos estão murchando, estão quebrando, a árvore está sem força. E aí fica tarde demais para replantar em outro lugar. E ela quebra de vez. Deus te plantou. É porque Ele quer que você dê fruto no lugar que você foi plantado. Deus está colocando referências do teu lado, é para te ensinar como fazer. E Deus abriu o mundo espiritual para que você pudesse escolher os melhores dons e começar a exercitá-los, para que tua vida comece a florescer, para que a tua vida cristã floresça, para que a tua vida espiritual floresça e para que realmente você seja a diferença na terra. Eu quero repetir esse versículo porque para mim é muito forte. A árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ser cortado já dói e já é ruim. Imagina ser lançado ao fogo. É para você ver o tamanho do sofrimento da árvore que não dá fruto. Quer resolver esse problema hoje? Quero, pastor. É simples. Decida estar plantado. Encontre uma referência na tua vida. E ative os dons espirituais que estão à tua disposição. Escolha e ative os dons espirituais.
Você não tem ideia de como você pode ajudar pessoas. Aliás, você não tem ideia da preciosidade que você é na mão de Deus. Parece um clichê, né? Mas não é não. Você é uma preciosidade na mão de Deus. Se você deixar Deus fazer o que Ele quer na tua vida, você vai viver aquele versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo para você e o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem te enganado nas coisas mais básicas. Não precisa levantar a mão não, não levante a mão. Mas quem trocou de igreja pelo menos 3 vezes nos últimos 5 anos? Não levanta a mão não. Só para você refletir. Por quê? Ah, não, eu vou lá, não estava... Tá bom, mas onde é que Deus te plantou? Quem foi tua referência nos últimos 5 anos? Quem é a pessoa que você conseguiu olhar e falar assim, eu vou imitar, caramba, ele é bem sucedido. Olha como é que ele buscou aquele dom espiritual. Como é que ele floresce desse jeito? Há um tempo atrás eu peguei um avião com um grande avivalista no exterior. Eu fui só sugando, pastor. Mas que livro você lê? Mas você ora quanto tempo? Mas eu queria entender como é que funciona, que eu ia imitar, irmão. Você fala assim, eu oro 2 horas e 17 minutos. Eu falei, tem mistério nesse 17, eu vou orar 2 horas e 17. Porque você quer fazer o que deu certo. Ninguém quer copiar quem deu errado. Sabe qual é o problema? Quem deu certo não mora na rua que você mora, não come no restaurante que você come, não está nos lugares que você vai. Começou a dificuldade aqui. Para você andar com quem deu certo, você vai ter que sair da tua zona de conforto, vai ter que dar um pulo, vai ter que dar um upgrade, vai ter que pagar um preço para estar num lugar que você ainda não está. Porque eu te garanto, quem está em cima não desce, não. Você vai ter que fazer um esforço de subir. Pegou essa aí, irmão? Pegou, né? E eu encerro dizendo o seguinte. Existem pessoas na tua rua, no teu trabalho, e por lugares que Deus ainda vai te enviar que você nem imagina. Eu nunca na minha vida imaginei ir ao Japão. Já fui no Japão 3, 4 vezes. Tem vários lugares que eu nunca imaginei na minha vida e Deus me levou. Por quê? Porque o dom que eu ativei era útil para aquelas pessoas. E Deus vai e me fez a conexão. Por que você ainda está parado na mesma vidinha? Porque o dom que está disponível para você, você ainda não manifestou. Então Deus não tem como te conectar a ninguém. Porque Deus conecta os dons, os propósitos, não pessoas. Ele fala assim, o dom que você escolheu e ativou na tua vida vai cair como uma luva naquela cidade ali. Aí ele te dá um emprego naquela cidade, ganhando 10 vezes mais. Ou então ele te pega e te envia. Ele dá um jeito de você estar naquela cidade, porque o teu dom é importante naquela cidade. Uma revolução vai começar porque você ativou o seu dom. As coisas estão paradas, você ainda não floresceu, porque o dom não começou a ser ativado. Quando ele for ativado, Deus vai começar a te mover. Se você quer ficar no mesmo lugar que está, continue fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje. Agora, se você crê que Deus vai te levar a lugares maiores, que você merece ir para lugares maiores, que Deus tem um propósito maior, que o lugar que você está não é suficiente, você quer crescer mais, que as folhinhas que estão caindo não são suficientes, você agora quer os frutos, aí, meu irmão, você vai ter que cumprir os princípios. Aí os princípios serão indispensáveis. Você vai ter que estar plantado na casa do Senhor, encontrar referência para imitar e ativar os dons espirituais. Quem crê nisso? As primeiras pessoas que eu quero orar nessa noite são as pessoas que levantaram a mão quando eu fiz a pergunta, que já são cristãs, já aceitaram Jesus, mas ainda não descobriram o seu dom. Eu quero orar por você, porque nessa noite Deus vai te mostrar. Você precisa escolher. Na verdade, você escolhe aquilo que te impressiona. Como é que você escolhe a profissão? Por exemplo, você é pequeno, você começa a olhar para o médico e fala, nossa, que fantástico salvar as pessoas. O salário ainda é bom. E não sei o quê. E pá. E não. Quando você vê, o teu sonho vira ser médico. Ou seja, você escolhe o que te impressiona. Você escolhe o que faz sentido para você. Assim são os dons. Você escolhe aquilo que te impressiona, aquilo que faz sentido para você. Fala, poxa, eu poderia ajudar tanta gente. Caramba, lá na minha área, se eu tivesse o dom de profecia, se eu tivesse o dom de sabedoria, nossa, se eu tivesse discernimento de espírito,
Leia 1 Coríntios 12, você vai entender todos os dons que tem disponíveis para você. Agora, para quem baixa aplicativo vai entender o que eu estou falando. Tem aplicativo que você dá para baixar, ele baixa em 2 minutos. Tem aplicativo que demora 1 hora, que é mais pesado. Sim ou não? São 2 coisas que determinam a velocidade que você baixa um aplicativo. O tamanho dele, o quão pesado ele é, o quanto ele vale, ou a velocidade da tua internet. E eu já expliquei para vocês aqui que nós temos que estar conectados no Wi-Fi, que é a sabedoria de Deus, a rede infinita de informação e conhecimento. Então, somente quando você está conectado no Wi-Fi de Deus, você tem velocidade suficiente para baixar novos aplicativos. Senão tudo demora muito na vida. Quando a gente está no nosso 3G, tentando dar do nosso jeito, tentando resolver da nossa forma, tudo demora. Sabe qual é o problema? Quando está no finalzinho da atualização, quando está no finalzinho de baixar o aplicativo, cai o negócio, tem que começar tudo de novo. Negócio do inferno. Mas Deus tem um propósito, um plano diferente para você hoje. Ele vai te mostrar qual é o teu dom. Hoje eu estava conversando com a pastora Cassiane. E eu falei assim, qual é o seu propósito? E ela falou assim, ó, desde pequeno meu propósito é o mesmo. Cantar, louvar o Senhor e tal, ajudar as pessoas. Eu falei assim, me permita fazer só um adendo. Se você não puder mais cantar, a voz enfraqueceu, agora eu não consigo mais cantar, então acabou o seu propósito? Hoje ela não é só cantora, hoje ela é pastora também. Amanhã ela pode ser escritora também. Depois de amanhã pode ser apresentadora. Deus pode levar ela para qualquer lugar. E se ela deixar de cantar por 2 meses? Acabou o propósito 2 meses? E eu falei, pastor, a gente não pode confundir ferramenta com propósito. A sua voz não é um propósito, sua voz é uma ferramenta. E eu vou lhe falar como quem vê de fora, pelos testemunhos que eu já escutei rodando o Brasil, escutando testemunhos sobre você. O seu propósito de vida é transformar a vida das pessoas. Porque nós recebemos aqui Rony Oliveira, que é um dos maiores profetas da atualidade. E ele falou, eu fui armado com 16 anos para a praia de Vila Velha, para matar ou morrer. E tinha uma mulher cantando, 50 mil pessoas reunidas. E aquela mulher começou a cantar, não pense que sua vida acabou, você vai ser vencedor. E ele falou, o que é isso? Está cantando para mim? Filho de mendigo, neto de mendigo. 3ª geração de mendigos, com arma na cintura, saindo para matar e morrer. E de repente, a Cassiane começa a falar, você que está aí, que está pensando que a tua vida acabou, ela não estava cantando nesse momento, ela estava profetizando. Em dezembro desse ano, do ano passado, Rony Oliveira veio aqui. E disse que uma das últimas palavras que a pastora Cassiane falou para ele naquela praia, há 14 anos atrás, foi assim, e da próxima vez que nos vermos, você vai estar em cima e eu vou estar embaixo. E ele falou, 14 anos depois essa palavra se cumpre, porque hoje eu estou aqui pregando na Delphi, ela está embaixo me escutando. Não confunda propósito com ferramenta. Deus deu o talento para o Adriano cortar cabelo, mas isso é só a ferramenta. Você tem que descobrir o teu propósito. A pastora canta, essa é a ferramenta. Mas o propósito dela é transformar de vidas. Porque se ela der testemunho, pessoas vão ser transformadas. Se ela profetizar, pessoas vão ser transformadas. Se ela cantar, pessoas vão ser transformadas. Se ela escrever um livro, pessoas serão transformadas. O propósito da vida dela é transformar pessoas. Ela floresce quando ativa o propósito. Você floresce quando ativa o propósito. Você imagina? Nossos pastores ficaram anos e anos, décadas no mesmo lugar, plantados no mesmo lugar. Não é, pastor? 21 anos. Dá tempo para a raiz crescer? Dá tempo para a raiz se alimentar, para a árvore ser alimentada?
Aí quando começou a dar fruto, quando chegou a hora, o jardineiro decidiu: vou mover essa árvore para São Paulo. Porque quando o jardineiro decide, os frutos aparecem. Quando a árvore se move porque está chateadinha, porque não quer mais ficar, começa a desgraça, começam os problemas. Fique onde Deus te plantou. Imite quem Deus está usando. Como Paulo falou, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. E ative os dons espirituais, para que você não seja servo inútil, para que Deus veja propósito na tua vida e comece a te conectar com as pessoas certas. Essa semana eu estava viajando, cheguei antes de ontem, e uma pessoa me encontrou no aeroporto e falou assim: rapaz, você é muito bem relacionado, né? Eu te vejo, você está em tudo quanto é lugar com um monte de gente. Aí ele falou assim: já pensou se eu tivesse teu sobrenome? Eu estava na fita. Eu falei assim: você está confundindo. Porque os meus relacionamentos, minhas conexões não vêm do sobrenome que eu tenho. Não vem do talento que eu tenho. Vem dos dons que eu ativei na minha vida. Se você tirar o dom de sabedoria da minha vida, eu viro mais um lá fora. Eu sou o que sou pelo dom que Deus me deu. As pessoas se conectam comigo pelo dom que Deus me deu. As pessoas vão se conectar contigo pelo dom que Deus te vai dar. Então é por isso, meu irmão, não despreze o dom que foi posto em ti mediante a imposição de mãos, disse o apóstolo Paulo para Timóteo. Não despreza. Porque tem muita gente dependendo de você. Você não tem ideia de quantas pessoas estão esperando, dependendo que o seu dom seja ativado, dependendo que as tuas raízes cresçam, que teus frutos comecem. Tem gente que precisa se alimentar dos frutos que vão cair da tua árvore. Não tem mais tempo para achismo, não tem tempo para sentimentalismo. Eu acho que eu tenho que sair. Eu não sei, estou tão parado, estou tão feridinho, estou tão triste. Está triste, irmão? Faz uma maratona de séries na Netflix que passa. Tem gente que está se ofendendo com tudo, porque não consegue florescer. Mas aqui não. Aqui nós teremos árvores frutíferas. Aqui nós teremos árvores frutíferas. Por isso eu quero convidar aqui na frente somente as pessoas que sabem que já vivem uma vida no Evangelho, já aceitaram Jesus, mas ainda não manifestam um dom. Eu quero orar por você agora. Se tem alguém aqui, venha no altar que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Senhor, nós pedimos pela tua infinita misericórdia que os teus filhos e filhas que se reúnem no altar nessa noite comecem, Senhor, a buscar os melhores dons. Que eles comecem a entender a função de cada um, a utilidade de cada dom. Porque nós devemos buscar o dom que nos é útil. Porque tu dá, Senhor, o dom conforme nós queremos. Então, Senhor, mostra para o teu povo nessa noite os melhores dons. Coloca a lista disponível para que eles escolham e ativem os dons, para que os milagres comecem a acontecer na vida deles, para que as portas comecem a se abrir na vida deles, para que as conexões comecem a acontecer, para que Deus os leve a níveis maiores, para que eles saiam desse nível raso e possam ir para o profundo, que eles possam, Senhor, crescer espiritualmente, emocionalmente,
na família, na vida profissional, que os resultados, os frutos dessa árvore comecem a atingir todos os níveis e áreas da vida dessas pessoas. Eu sei, Senhor, que é difícil florescer porque nós temos que estar plantados. Para estar plantado às vezes é necessário paciência, porque enquanto a semente está crescendo e gerando caule, nós não vemos resultados. Existe aquele tempo de ficar parado sem resultado, porque a semente ainda está crescendo, Senhor. Mas ficaremos plantados. Ajuda-nos, Senhor, também a tirar os olhos da crítica, tirar os olhos da acusação e acharmos pessoas que sejam referências para nós nas áreas que precisamos. Ajude-nos a andar com pessoas melhores, porque nós aprendemos comportamentos, nós aprendemos mentalidade, como diz Provérbios. Se nós andarmos com um homem mau, com um homem briguento, com um homem colérico, nós vamos aprender os seus caminhos. Mas nós queremos andar, Senhor, com aqueles que têm o Espírito, aqueles que têm sabedoria, aqueles que manifestam os dons do Espírito, para que possamos aprender os caminhos destes. E, Senhor, ativa os dons nas nossas vidas, porque pessoas estão dependendo que nós manifestemos os dons para que elas sejam tocadas por Ti. Muito obrigado, porque existe um povo que se chama pelo Teu nome nessa noite, um povo que entendeu que existe um crescimento, que ainda existe algo melhor por vir, um povo que entendeu que está no raso e precisa ir para o profundo, um povo que não se conforma em viver como está vivendo, mas quer, Senhor, servir a humanidade através dos Teus princípios e do Teu poder. Ajuda-nos e começa agora a derramar, Senhor, os dons, os talentos. Confia, Senhor, a cada um conforme o coração. Vai confiando agora os dons de cada um conforme o coração. Não permita que eles sejam árvores sem frutos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, não permita que sejamos árvores sem frutos. Nascemos para frutificar e frutificaremos. Nascemos, Senhor, para alimentar e alimentaremos. Nascemos, Senhor, para dar raízes, crescer e aprofundar raízes, e assim será. Declaramos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui. Abençoamos cada um, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, Espírito Santo. O segundo apelo dessa noite é talvez para você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você ainda não tem ideia do que você está perdendo. Apesar de Deus ter me dado muitos presentes nessa vida, o maior presente que eu tive foi receber a salvação. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não sabemos a hora que vamos partir. Nós não temos a mínima ideia, a mínima previsão se amanhã vamos acordar, se amanhã é nosso último dia ou não. E a nossa eternidade depende de uma decisão, a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz, a Bíblia é imutável, a Bíblia é a verdade absoluta, e diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o Pai se não passar por Ele. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E a partir do momento que você declara que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, você começa a ser plantado nessa casa, e tudo que nós falamos hoje à noite começa a fazer parte da tua vida. Você começa a florescer, você começa a dar frutos. E aquelas pessoas que falavam que você não quer conseguir, começam a ver os frutos que a tua vida está dando, os resultados. E aquelas pessoas que duvidavam, que riam, que escarneciam, aquelas que mais te feriram, às vezes desde a infância, são as mesmas que não acreditam no que Deus está fazendo na tua vida hoje. É difícil para elas compreenderem, porque você tinha tudo para dar errado e acabou dando certo. Não porque você é capaz, mas porque Jesus Cristo entrou na tua vida. Por isso, se existe alguém aqui hoje à noite que quer tomar a decisão mais importante que um homem ou uma mulher pode tomar, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero te dar um abraço, eu quero pedir para você levantar a mão para que eu possa te conhecer. Existe alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Tem alguém no nosso meio?
que gostaria de tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ninguém? Saiba que esse é o caminho. Que nós nos reunimos aqui não para um clube social, mas para transformar vidas. E se você que já conhece o Senhor Jesus, mas conhece também pessoas que não têm vida transformada, traz ele para esse lugar, porque tem muito lugar esperando. Traz ele para cá, porque aqui é lugar de transformação. Aqui é lugar de alimento. Aqui é lugar de mudança de vida. Aqui é lugar de sermos plantados. O solo é bom para crescer. Então comece a trazer pessoas para o que Deus está fazendo aqui. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo nossos irmãos e irmãs nessa noite e declaro que seremos frutíferos, floresceremos, cresceremos e em Ti, Senhor, faremos proezas. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Toma nossas vidas, toma nossa casa, faz um milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, pastorzinho.